Muito bem, irmãos, boa noite a todos. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 13. Atos dos Apóstolos capítulo 13, na nossa série de mensagens sobre missões. Nesse mês missionário, eu quero compartilhar o tema de missões além das fronteiras. Hoje pela manhã, através do testemunho do nosso obreiro, irmão Jorge, lá na Vila Jacuí, na Zona Leste, nós temos contemplado a nossa igreja, o Templo Batista de Indianópolis, realizando missões dentro das nossas fronteiras, pensando na nossa cidade de São Paulo, e assim implantando mais uma igreja debaixo da graça do Senhor, que é o Deus provedor, que usa, que abençoa a fidelidade dos irmãos, que ofertam, que trazem os dízimos à casa do Senhor, que contribuem para a promessa de fé, e por isso, aí 2 anos de ministério lá na Vila Jacuí, com um grande desafio, um prédio que pode ser alugado, já preparado para ser um templo, em que se pode fazer umas adaptações para salas para as crianças, e ainda ter um espaço para receber as pessoas que estão sendo convidadas, evangelizadas. Então, foi algo maravilhoso que nós vimos hoje pela manhã, o testemunho do nosso obreiro, irmão Jorge, juntamente com a nossa irmã Ingrid e com a nossa querida Laurinha. Então, é algo assim muito precioso quando a gente pode contribuir através de novas implantações de igrejas, bem como também o pastor Thomas e o pastor Haroldo e família lá na Vila Jacuí, um pouco mais perto, mas também implantando, através da obra missionária, mais uma igreja. Então, é realmente muito animador saber que temos podido participar, seja através de ofertas, de oração e outro tipo de participação também, para que essa obra continue crescendo para a glória de Deus na nossa cidade, no nosso país. Porém, eu quero chamar a sua atenção para missões além das fronteiras, como em resposta ao desafio do pastor Luiz Nunes, lá em Cabo Verde, que já tem um terreno e que falta um recurso para se construir o templo. Aliás, não só o recurso, falta-se também um engenheiro para fazer a planta. Então, se você é um engenheiro, se você conhece algum engenheiro que quer doar a planta, porque eles vão precisar, é interessante, ele falou que serve, dá para o engenheiro assinar aqui, mandar para lá, e vamos ver, quem sabe. É uma forma também de ajudar, tá certo? Nós possamos também ajudar na edificação daquele templo, de mais uma igreja batista, só que agora além das nossas fronteiras, além mar, lá no continente africano. Não é bem no continente, mas na ilha, mas está lá naquela região, faz parte também do continente africano. Então, que bênção é poder investir nessa obra. Eu estive na semana passada e voltei na quinta-feira no Instituto Batista Maranata, que há mais de 50 anos tem preparado obreiros, missionários, missionárias no Brasil e fora do Brasil. E que lugar maravilhoso! Eles estão assim no interior do Paraná, próximo ali da cidade de Apucarana, mas na região assim, bem na mata. Eu estou todo pipocado aqui de pernilongo, na mão, nas pernas, um negócio maravilhoso, coçando aquela coceira que não pode começar a coçar, senão sangra, já viu. Melhor não coçar. Bom, só para dizer que às vezes nem tudo é flores, mas que coisa preciosa, os alunos ali se preparando para o ministério, os professores, é internato, eles convivem com os professores moram lá, então o contato vai além da sala de aula, E eles têm as atividades também para fazer no seminário, então já está preparando eles para tudo aquilo que envolve o ministério. Então foi algo assim muito precioso. O pastor fundador está lá lecionando com seus 85 anos de idade, já implantou igrejas, lá no Amazonas, também na região centro-oeste, em Minas, assim, realmente um homem, e a esposa dele também leciona, são um casal de Deus, que coisa muito preciosa. O outro fundador que já partiu para o Senhor
também fundou o Peniel, o Instituto Bíblico Peniel, que prepara os missionários que vão para as tribos indígenas, fundou a missão brasileira messiânica, uma missão, né, de testemunho ao povo judeu, pastor Paulo Gaile, escritor, tem livros muito bons. Então, foi muito precioso estar ali naquele convívio com esses irmãos e poder dar a minha participação, né, e pregando nas igrejas. Então, foi um tempo muito precioso e olha, realmente, graças a Deus, o Senhor tem levantado, apesar de todas as dificuldades, o Senhor tem levantado homens e mulheres para servirem a Ele no Brasil e no mundo. Isso é missões. Isso só é possível porque igrejas como a nossa contribuem, enviando a sua oferta mensal, orando, sustentando a parte espiritual e também desafiando você, quem sabe, se consagrar e também ser um missionário. Não olhe para a sua idade, não olhe para a sua capacidade, olhe para Jesus, o autor e consumador da fé. Amém? Atos capítulo 13, versículos de 1 a 3, diz assim: E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. O pastor Marcos mencionou que aqui a gente, né, envia as pessoas que são chamadas também, né? A gente quer que fique todo mundo aqui, mas se Deus está te chamando, Ele vai te levantar aqui e vai te enviar através da igreja, como acabamos de ler aqui. Deus levanta na igreja e através da igreja Ele envia as pessoas que Ele reconhece, que Ele chama para o ministério. Amém? Vamos orar. Pai, na Tua santa e bendita presença estamos para Te louvar, Te adorar, reconhecer o que o Senhor é e o que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Grandes coisas o Senhor tem feito. Por isso estamos alegres em celebrar a Deus mais uma conferência de missões, mais uma festa das nações, em que louvamos o Senhor pelos Teus feitos missionários através dessa igreja e pedimos, desafia-nos, ó Deus, a fazermos ainda mais pela fé, a fim de que o Teu nome seja glorificado, as nossas vidas sejam abençoadas, pois sem fé é impossível Te agradar. Ó Deus, aumente a nossa fé, é a minha oração, é a nossa oração, é a oração da Tua igreja, e o fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos, então nós temos aqui um desafio de missões além das fronteiras. Primeiro, nós temos que definir algumas palavras importantes, alguns termos importantes, para que a gente tenha uma compreensão correta do que é a obra missionária. E nós vamos pensar nisso aqui, missões além das fronteiras. Primeiro, missões é o meio pelo qual Deus, através da sua igreja, alcança, cumpre o seu propósito na terra, de falar, de levar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo a toda criatura. Então, o propósito, a missão da igreja é glorificar a Deus através da propagação do Evangelho, das boas novas de Jesus Cristo a toda criatura. E como é que ele faz isso? Através de missões, através do missionário. E quem é o missionário? O missionário cristão é aquele comissionado por uma igreja local para evangelizar, plantar igrejas, discipular pessoas dentro do seu próprio povo, que vivem em seu país ou de outras nações. Então, esse é o missionário, tá certo? E o evangelho, o que é o evangelho de Jesus Cristo? É as boas novas de que o Senhor Jesus Cristo morreu por nós. Era para você estar lá. Mas Ele toma a cruz, que é minha, que é a sua, e Ele morre por nós. Que ele foi sepultado para levar para o esquecimento os nossos pecados, mas que ressuscita ao terceiro dia, vencendo a morte, o diabo, o inferno, para nos dar vida e vida eterna. Isso é o Evangelho, morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Quem crê nisto será salvo. É isso que como igreja pregamos, é isso que como missionários devemos testemunhar. Tá certo? Então, o Evangelho, as boas novas,
de Cristo envolve a sua morte, o seu sepultamento e a sua ressurreição para nos dar vida eterna. Ele sofreu para que você pudesse ser livre do inferno. Ele morreu para que você tenha vida. Ele foi sepultado para levar ao abismo seu pecado, seus fantasmas, suas inseguranças, seus medos e seus temores. Você não precisa temer. Deus é a sua força, é o seu escudo, e Ele lança fora todo o temor. E Ele ressuscitou, vencendo a morte, para que você não tenha medo dela. Bom, eu já disse aqui, eu não tenho medo de morrer, só não quero morrer. Quero ser arrebatado. Posso ouvir um amém aí? Você quer morrer? Não, né? Então diga amém. Também quero ser arrebatado. Eu quero subir. Esse negócio de morrer não é comigo. Não quero experimentar esse negócio, tá certo? Eu quero ser arrebatado. E quando a gente olha para tudo que estava acontecendo, está mais próximo. Cada vez mais próximo. Bom, agora nós temos que definir a palavra fronteira. Porque nós vivemos numa época em que parece que não há fronteiras, né? Para a tecnologia, não. Para a comunicação, não. Porém, elas existem, são reais, nós precisamos entendê-las. Fronteira é um limite físico dos países, geralmente definido por princípios históricos, ocupação populacional, acordos entre nações, tribunais de guerra ou conquistas militares, tá? Então, as nações que existem, elas vão ter esse formato que nós reconhecemos hoje a partir do século XX. No início do século XX, depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, irmãos, esse conceito de nação como nós temos hoje é um pouco mais recente à luz da história, tá certo? Mas também tem que ser levado em conta a identidade nacional, definida por padrões étnicos, linguísticos ou culturais. Por exemplo, vocês sabiam que que o Uruguai já foi um estado brasileiro? Chamado Cisplatina? Mas como é que podia ser um estado brasileiro que não tem a mesma, né, questão linguística que a nossa, totalmente diferente na questão cultural também? Então o que aconteceu? Se tornaram uma nação soberana. Por quê? O que adiantaria a gente ter, né, sendo que eles não são como a gente? Eu sei, há muita questão do regionalismo, né? Quando a gente vai para o norte do país, a gente aprende umas palavras novas. Eu estava agora lá no Paraná e um pastor estava falando que uma irmã do sul chegou lá e é uma rodovia que a gente atravessa para ir para a cidade e tem a parada da polícia rodoviária, e aí a irmã perguntou assim para o pastor: a polícia ataca a gente? Aí o pastor falou: o quê? A polícia rodoviária ataca a gente? Ataca a gente? Eu não estou entendendo. O que você quer dizer? Ela para a gente, pede documento. Ah, sim. Não, ela não ataca no outro sentido, mas ela realmente faz a blitz, ela pede para os carros encostar, verifica a documentação. Quer dizer, tem o regionalismo, né? Nós fomos conversar com uma pessoa lá da cidade, do campo, e aí a pessoa em conversa vai, conversa vem, ela falou assim: mas a bem da verdade? Aí eu falei assim, pensei, mas até então não era só verdade, a bem da verdade. Então, nós temos esses regionalismos, mas ainda assim estamos falando a mesma? Saiu daqui, irmãos, atravessou Pedro Juan Cabaleiro, atravessou ali a Assunção, a ponte da amizade, já é outro? Já é outro país. Então, isso é fronteira. E o missionário precisa transpor isso. Fronteiras além mar, né? Vou usar uma expressão aí portuguesa, são fronteiras geograficamente definidas, ou seja, fronteiras diz respeito das nações estrangeiras, países que estão além das nossas fronteiras. E quando a gente fala nisso, nós temos que olhar para o pastor Thomas, que está lá atrás, porque ele rompeu essas fronteiras, né? Ele saiu lá da América do Norte, dos Estados Unidos, e veio para cá. Então ele rompeu muitas coisas. Aliás, conversando com o pastor Thomas, ele falou, ele se acha mais brasileiro do que americano. Afinal de contas, já são 53 anos aqui no Brasil, pastor Tom? Sim. Então, ele rompeu isso. Ele não só rompeu vindo, mas ele se adaptou aqui, ele tem procurado fazer as coisas como brasileiro, né? Tem procurado entender
né, o costume, a cultura e a língua nossa. É isso que é missões além das fronteiras. Olha só em Atos, capítulo 13, versículo 4. Eles estavam lá em Antioquia, mas olha, eles saíram. Eles foram para além-mar. Olha o versículo 4, que interessante. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Perceberam aí? Eles estão indo para outros países. Esses que Deus separou, Barnabé e Paulo, como missionários. Percebam que os outros pastores, doutores e mestres continuaram na igreja local. Mas esses dois foram enviados para além das fronteiras da igreja. Então, missões além das fronteiras é romper todas as barreiras culturais, da língua e dos costumes. Imagina a dificuldade para o pastor Thomas entender que quando o brasileiro fala que vai, ele está dizendo que um dia, quem sabe, talvez, jamais irá. E quando ele marca tal horário, o brasileiro chega... Então, é difícil isso. E imagina, eu lembro uma situação de um pastor missionário também, que ele falou que ele foi numa igreja, na casa, fazer uma visita, e ele falou assim, eu acho que já tá bom a nossa visita, vamos orar. Não, fica mais um pouquinho. Aí ele ficou, tá bom, vocês querem que eu fique? Aí ele ficou. E aí vai mais meia hora de conversa, 1 hora, e não, está na hora de ir embora. Não, fica mais um pouquinho. Vocês querem que eu fique mais um pouquinho? Aí ele foi ficando, irmãos. Aí chegou a hora que era para o povo dormir. E ele, agora eu posso ir embora? Pode. Mas ele não tinha entendido que o fica mais um pouquinho era só uma gentileza. É tipo assim, realmente você pode ir embora agora. Mas ele não entendeu porque a família falava o quê? Fica mais um pouquinho. É uma barreira isso daí. É uma dificuldade isso daí. E eu senti isso na pele quando lá em Jerusalém eu fazia a caminhada de manhã com a nossa vizinha que tinha um problema na coluna. Ela já era uma senhora idosa e ela tinha que fazer caminhada todo dia e eu fazia caminhada com ela antes de ir para a escola. E aí ela começou a me perguntar de Deus, de Jesus, da Bíblia. Eu falei, meu Deus do céu, tudo em hebraico, e agora? Começou a dar um calafrio, um suador, uma tremedeira, porque eu não estava nesse ponto ainda de... Pensou? Falar de salvação de Jesus numa outra língua? E se você fala alguma coisa que a pessoa entende totalmente diferente? Olha a seriedade que é isso daqui. Não é brincadeira, não. Isso que os nossos missionários estão fora do Brasil passam, segundo pesquisa, cada 1 ano fora de desgaste emocional e físico é como se eles estivessem 3 anos aqui. Cada 1 ano fora. Olha a pressão que é isso daqui. A seriedade que é isso. Então, é sair do seu país e viver em uma outra nação separada geograficamente da sua. Nesse aspecto, a melhor visão que podemos ter sobre missões além das fronteiras está na vida e obra do maior de todos os missionários depois de Jesus Cristo, que foi o apóstolo Paulo. Olha só a conversão dele. Você está aí em Atos? Venha para o capítulo 9. Sabe quem era o apóstolo Paulo? Era Saulo, perseguidor da igreja. Atos capítulo 9, versículo 1. Diz assim, e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, nós, né? Quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Esse era o apóstolo Paulo antes de se converter. Olha o versículo 3. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ele literalmente caiu do cavalo, irmão. Ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Opa! Quem que ele estava perseguindo? Os do caminho, das seitas, da igreja. Mas quem está falando aqui? Jesus. E o que o Senhor Jesus está dizendo para ele? Por que você me persegue? Quem nos persegue, persegue a quem? A Jesus. Nós carregamos o nome de Jesus. Como o pastor Marcos falou, sobre sermos embaixadores, não é? E ele disse, quem é, Senhor?
E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Não dá para dar soco em ponta de faca, não. Em outras palavras, né? Olha só, irmãos. Ele estava perseguindo ao Senhor Jesus, no fundo. Quem persegue a igreja, persegue a Cristo, o Cristo da igreja. E o versículo 6 diz: e ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Uau! Isso foi o que o senhor pregou hoje de manhã, né, pastor? Para fazer missões precisa de amor, compromisso e obediência, né? Mais ou menos isso. Na primeira chamada de Cristo, ele pergunta: o que o senhor quer que eu faça? Ele não está perguntando: o que você vai fazer por mim? Ele está dizendo: o que o senhor quer que eu faça? Que vida espetacular! Já começa na conversão, um coração totalmente dedicado a Deus. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Ele perde a visão, ele fica 3 dias e 3 noites sem comer. E Deus fala com o discípulo para ir lá. Aí Deus fala com o discípulo, mas Senhor, esse homem está perseguindo a igreja. Vai lá criar um vaso escolhido para fazer a minha obra, e ele vai sofrer pelo meu nome. E o homem cria coragem, vai lá, e ele então é curado da cegueira, ele se consagra a Deus, ele é batizado, ele passa a servir a Deus na igreja. E aqui então nós temos a conversão de Saulo de Tarso, o maior perseguidor dos primeiros cristãos em Jerusalém, ao maior pregador da fé em Cristo no mundo. Daquela época, em todos os lugares que ele pôde estar. Alguém imaginaria isso? Converter o apóstolo Paulo? Algum publicitário evangélico pensaria nisso? Vamos fazer um plano de ação aqui para converter os maiores perseguidores da igreja? Deus fez. O Senhor Jesus fez. Ele foi direto nesses. Eu não posso esquecer a história que o pastor Thomas contou do seu sogro, o pastor McCoy, que ele ia lá no cacique da tribo. Ele ia direto no cacique da tribo evangelizar ele primeiro. Não era isso, pastor Thomas? Seu cunhado. Ele ia no cacique, ele falava que vinha aqui para falar de Jesus para você. Antes de falar para qualquer um aqui, eu quero que você saiba quem é Jesus Cristo. E olha, oi pastor. O senhor vai mesmo que quando teve a eleição para a presidência, Deus colocou no coração do pastor Thomas, lembra disso, pastor Marcos? Dá uma Bíblia para cada um dos candidatos à presidência. Aí uma hora ia o pastor Marcos, outra hora ia eu, e aí ele chegava, parava nada. Os candidatos vinham na direção do pastor Thomas. Irmão, nós estávamos lá na Folha de São Paulo, Estadão, né? Da Marginal, Estadão? A Folha mesmo, faz tempo já isso aí, já tem que voltar isso aí, pastor. Próxima eleição, vamos lá, hein? Na Folha, os candidatos que eram sabatinados, uma sala assim cheia de jornalistas, a imprensa e o pastor Thomas lá, e nós lá. Aí ele saiu no elevador para ir para a sala, iam direto no pastor Thomas, cumprimentar o pastor Thomas. Aí ele dava a Bíblia e dizia assim: se você for presidente e governar seguindo aqui os 10 mandamentos e o sermão da montanha, você será o melhor presidente do Brasil. Era o mesmo discurso para todos, ou seja, não fazia acepção de pessoas. Então, as pessoas cumprimentavam ele, abraçavam ele, agradeciam. E a gente via isso, uma sinceridade, mas naquele momento aquelas pessoas estavam sendo, na nosso ver ali, genuínas, porque ele estava entregando a palavra de Deus. Eu não tenho dúvida do impacto que foi isso na vida daquelas pessoas. E os jornalistas tiravam foto do candidato e do pastor Thomas. Apareceu algumas vezes no jornal, evangelizando os candidatos à presidência do país. Mas olha só, irmãos, Deus pensou nisso, em transformá-lo num missionário. E sabe onde foi o seminário do apóstolo Paulo? No deserto com Jesus. Olha que impressionante. Vá comigo para Gálatas, avança aí um pouquinho. Romanos, 1º, 2º Coríntios, aí nós temos Gálatas.
vá para o capítulo 1 de Gálatas e olha o que nos é revelado aqui, Gálatas capítulo 1, versículo 15 em diante. Acompanhe comigo. Diz assim, Gálatas 1, versículos 15 em diante. Mas quando aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, está vendo? Já era projeto de Deus antes mesmo do Saulo se tornar Paulo. Versículo 16, revelar seu filho em mim para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Quais os lugares que ele estava durante 3 anos? Arábia. Ele fala a cidade? Ele estava no deserto. Irmãos, eu não sei se vocês prestaram atenção, mas o texto que o pastor Marcos leu diz assim, que o apóstolo Paulo está falando, que eu vos entreguei o que também recebi. Mas o apóstolo Paulo não estava lá entre os 12, quando Jesus instituiu a ceia. Ele não estava lá. Ele aprendeu de Jesus diretamente, como um dos apóstolos. Pergunta, quantos anos Jesus esteve com os apóstolos? Quantos anos está falando que o apóstolo Paulo aprendeu de Jesus aqui? 3 anos. O que o Senhor Jesus ensinou para os 12, ensinou para o apóstolo Paulo. É impressionante isso aqui. Olha só o versículo 19. E não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. É esse homem que vai mostrar para a gente as qualificações de um missionário, daquele que vai fazer a obra de Deus. Volta lá comigo para Atos capítulo 26, e nós vamos ler o versículo 5. Volta lá para Atos, só que agora vamos ler o capítulo 26, versículo 5. Atos capítulo 26, versículo 5. Olha só, profundo conhecedor das escrituras hebraicas, era o apóstolo Paulo. Olha o que diz, sabendo de mim desde o princípio, se eu quiser testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Os fariseus eram os maiores conhecedores das escrituras. O apóstolo Paulo era fariseu. E ele vai dizer que na idade dele, ele excedia a muitos em sabedoria e conhecimento. O apóstolo Paulo era um gênio, uma mente brilhante, uma capacidade acima, muito acima da média das pessoas da sua época. Mas Deus escolheu ele para sofrer pelo nome de Cristo. E ele estava disposto a fazer isso. Sabe por quê? Porque a luz de Cristo brilhou na vida dele. E o que ele vai fazer? Ele vai atravessar as fronteiras. Mas antes disso, olha que interessante no capítulo 16 de Atos. Vocês estão percebendo toda a preparação para o missionário? Ter que conhecer as Sagradas Escrituras bem, ter o chamado de Deus para ir além, para ir fora. E também, irmãos, ele tinha uma coisa que o diferenciava. Ele tinha aquilo que os americanos chamam de green card. Cidadania americana. Ele tinha cidadania romana. Ele podia transitar pelo Império Romano como um homem livre, como um cidadão livre, que pode ir e vir sem impedimento algum. Porque lá na cidade de Tarso, que foi uma cidade que favoreceu o Império Romano no conquistar do mundo, os romanos perguntaram, o que nós podemos fazer por vocês? E aí eles disseram, nos deu o direito de sermos romanos também. E todos aqueles que nasciam em Tarso eram tidos como cidadãos romanos. E o apóstolo Paulo vem de onde? Dessa cidade, portanto ele era cidadão romano.
Atos 16, versículos 37 a 39. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente, já começou a sofrer aqui, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. Olha que ousadia que ele tinha. Versículo 38. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram ouvindo que eram romanos. E vindo lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. Eles ficaram com medo. Uma outra característica do apóstolo Paulo está lá em Filipenses. Avança aí mais um pouquinho, depois vamos voltar para Atos, mas agora vamos para Filipenses capítulo 4. Um homem desprendido das coisas materiais. Olha só, Filipenses capítulo 4, versículos 12 e 13. Ele está dando aqui, irmãos, o testemunho dele. É o que você tem que fazer. Dê o seu testemunho. O que você era antes de Cristo, o que você é em Cristo. O que você abriu mão para ganhar a Cristo, que é muito mais precioso do que tudo que você já teve na sua vida. Porque Cristo é muito mais do que tudo que podemos ter ainda nessa vida. Porque Ele nos dá a vida eterna e muito mais. Filipenses capítulo 4, versículos 12 e 3 diz o quê? Acompanhe comigo. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter... tanto a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Em que contexto que ele pode todas as coisas? Quando falta ou quando há? Quando tudo vai bem ou quando tudo vai mal? Um missionário tem que saber que a sua dependência está em Deus. Se você continuar lendo, você vai ver o que ele deixou para poder ganhar a Cristo, que era o seu bem maior, como um homem levantado e enviado por Deus. Paulo foi para muitas cidades do mundo antigo para pregar o Evangelho. Vou fazer uma pergunta para vocês. O primeiro lugar que o apóstolo Paulo visitava era a sinagoga. E qual que era o segundo lugar? Alguém tem ideia? Acabamos de ler o texto lá. A cadeia. O segundo lugar era a prisão. O primeiro lugar era a sinagoga. Mas o segundo lugar era a cadeia. Por quê? Porque ele estava trazendo uma mensagem que estava mudando as mentes e corações e transformando vidas, que é o que nós estamos vendo até o dia de hoje, onde o Evangelho de Jesus Cristo chega, as coisas mudam e mudam para melhor. Há uma transformação. Irmãos, conversando com os missionários, estando nas igrejas que eles estão implantando, ouvindo os testemunhos das pessoas, a gente tem certeza que Deus existe e que Ele faz milagres. Tem pessoas na casa de quem eu fui já almoçar, jantar, lanchar, tomar café, que se eu soubesse da vida pregressa daquela pessoa, nunca, jamais iria para a casa dela, quanto mais convidar para a minha. Mas porque Cristo entrou na vida delas, elas mudaram. Esse é o poder do Evangelho de Jesus Cristo, meus irmãos. Olha lá, Atos capítulo 16, que nós mencionamos, nos versículos 2 e 3, né? O apóstolo Paulo na cadeia, que nós lemos no final. Diz assim, Atos 16, 2 e 3. Do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e Icônio. Paulo quis que este fosse ter com ele, e tomando o circuncidor por causa dos judeus que estavam naquele lugar, porque todos sabiam que seu pai era grego. E por que está acontecendo isso aqui? Calma aí. E quando iam passando de cidade em cidade, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos, de sorte que as igrejas iam sendo confirmadas na fé, e cada dia crescia o número deles. Porém, qual foi o resultado que nós lemos lá no final? Cadeia. Por quê? Por causa dessas coisas que estamos lendo aqui. As pessoas iam se convertendo. O Evangelho ia confrontando as pessoas. E aqueles que resistiam ao Evangelho
se voltavam contra o apóstolo Paulo, pedindo que ele fosse preso. Mas, irmãos, isso não impediu que ele continuasse pregando e falando do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Bom, já falamos aqui porque o segundo lugar era a cadeia, mas vamos voltar a atenção para o primeiro lugar. Por que a sinagoga? Primeiro, em obediência ao plano de Deus. O que diz Atos 1,8? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. Aonde? Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Começando em Jerusalém. E o que diz Romanos 1,16? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro de quem? Do judeu e também do grego. Ele foi chamado para ser missionário aos gentios, mas ele nunca jamais deixou de pregar primeiro para os judeus. Por quê? Porque a sinagoga era um ponto de partida, uma estratégia missionária. Vamos voltar lá para Atos capítulo 13 e olha só o que está escrito no versículo 5. Atos capítulo 13, versículo 5. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus, aonde? Nas sinagogas dos judeus. E tinham também a João como cooperador. Por que na sinagoga dos judeus? Porque eles já conheciam a Bíblia. Porque eles já conheciam a Deus. Só faltava eles receberem quem? O Messias prometido. Mas jamais eles se esqueciam dos gentios, não é? Mas uma vez que os judeus já criam no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, era necessário apresentar o Messias prometido. Era isso que o apóstolo Paulo fazia. Olha o versículo 14. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia e, entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se e, depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: Homens e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: Homens israelitas e os que temei a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais, exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso tirou, e vem falando, até que ele fala no versículo 22. E quando este foi retirado, levantou-se como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: Achei Davi. Opa, por que ele está falando de Davi aqui? Porque ele vai falar de quem? Do versículo 23. Da descendência de Davi. Da descendência deste, Davi, rei Davi, conforme a promessa, levantou Deus, quem? A Jesus, para Salvador de Israel. E olha só, ele também alcançou os gentios para Cristo. Versículos 42 a 44 de Atos 13. O que diz? E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. E despedidos da sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. E no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Judeus e gentios ouvindo a palavra de Deus. E aí o que acontece? Oposição. Fomos desafiados hoje pela manhã a testemunharmos para toda criatura, do seu lado, no serviço, na escola, na faculdade, no ônibus, no metrô, as pessoas com que você vai se encontrar. Você começa, aí acontece a oposição. Não se iluda, sempre haverá oposição para quem quer falar de Jesus Cristo. Mas continue. Mas a oposição vem. Olha só o que nós encontramos ainda nesse capítulo, nos versículos 45 e diante. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: É mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. E aí, quando você pensa que os gentios todos vão ouvir, os gentios também se rebelam contra
o apóstolo Paulo. Quando você vê os versículos, os discípulos lá no versículo 50, vão de cidade em cidade persuadindo, mesmo assim, o que acontece? Eles são lançados fora da cidade. Aí se juntam judeus e gentios contra a pregação do evangelho. O que é isso? Oposição. Mas não desista, porque haverá resultado. Olha o versículo 48. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor e creram, todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Olha o versículo 49. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. E no versículo 52. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Mas eles foram expulsos da cidade. Por quê? Porque falaram. Porque pregaram. Porque não é você que converte as pessoas, não sou eu, não são as nossas belas palavras, é a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus. Não tente convencer as pessoas. Nós estamos cheios de pessoas tentando convencer as outras. É impressionante isso, irmãos. Há brigas na internet de um falando uma coisa, o outro falando outra coisa. E as pessoas estão de fora ouvindo essa briga. Estão entendendo alguma coisa? Não. Mas nós devemos fazer aquilo que o Senhor ordenou. Volta comigo lá, só que agora para Mateus, na verdade, para lermos o capítulo 28, em que o Senhor Jesus dá a ordem daquilo que nós temos que fazer, e fazemos isso através da obra de missões, que vai além das nossas próprias fronteiras, que vai além das nossas quatro paredes, que vai além da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, que vai para os confins da terra. Mateus 28 diz assim, no versículo 19, portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Haverá resultado? Sim. Desde que a gente creia, obedeça, se consagre e invista. E o que devemos fazer? Indo, no versículo 20 diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Você crê nisso? Então invista em missões. Você vai fazer missões local, testemunhando aqui, mas além das nossas fronteiras, os missionários, orando, contribuindo e apoiando a obra que eles fazem. Que Deus nos dê graça para alcançarmos o nosso alvo, para que cada um aqui tenha o seu comprometimento pela fé, de a cada mês dar a sua oferta para missões. Já foi pregado aqui. Deus vai te dar as condições. Creia nisso. Espere em Deus e faça a sua parte. Porque, irmãos, nós só temos o Templo Batista de Indianópolis, porque Deus levantou igrejas lá no outro continente para apoiar um casal chamado Linda e Thomas. E que vieram com um bebê de meses no braço, porque eles tinham a convicção de que Deus iria sustentá-los através das igrejas a começar uma igreja no Brasil. E Deus direcionou eles, pelo Espírito Santo, a chegar neste lugar, assim como Deus direcionou o apóstolo Paulo, de cidade em cidade, através da revelação do Espírito Santo, falando no seu coração, na sua mente, aonde ele deveria ir. E se o pastor Thomas ou o apóstolo Paulo tivesse, no primeiro momento de oposição, seja com a língua, seja com a perseguição, com a resistência e a oposição, desistido, talvez famílias que hoje estão aqui não estariam. Saiba disso.